como é que está a questão do seu filme? Por que não foi exibido hoje no dia de exibição aqui no Uranium Film Festival? O meu filme não foi exibido hoje porque o ator, né, vamos chamar assim, que ele me pediu para não passar porque ele está passando por um processo lá na INB, onde ele trabalha. O que é INB? É a Indústria Nuclear Brasileira. Onde é? É lá em Caetité. Tem uma sede lá em Caetité. E ele é um funcionário concursado. Ele entrou na INB lá e, como ele me disse, que era tudo o que passava para ele, que era tudo seguro, que não tinha problema nenhum. Aí tudo bem, ele entrou com a maior expectativa, mas aí quando chegou lá, o que ele viu, não tinha nada de seguro, não tinha segurança nenhuma. Muitos problemas aconteceram, muitos vazamentos, entendeu? E o próprio pessoal do lado de dentro esconde dos fiscais do que houve, né? Os acontecimentos que houve, ele esconde deles. E aí ele foi suspenso, né? Está 7 meses sem receber salário, sem plano de saúde e está sendo processado pela INB. Então ele me pediu, por enquanto, para não passar o filme, para não prejudicar ele, né? Porque ele também entrou com processo contra a INB. Porque ele está me dizendo, olha, eu só quero segurança. Eu não quero fechar a empresa, como eles estão dizendo para os meus colegas. Porque os colegas estão tudo contra eles. Porque eles estão fazendo a cabeça dos colegas deles dizendo que ele está querendo fechar a empresa. E não é verdade. Ele só quer segurança que foi prometido, que não tem. Entendeu? Teve o vazamento lá que encheu as canaletas lá, que ele teve que entrar na água contaminada com um balde, sem nenhuma proteção, entendeu? Para poder não deixar a água sair para, como é que chama, para a natureza, né? E ele hoje está com a saúde debilitada por causa disso. E além disso teve outros vazamentos que não deu para segurar, que eles tiveram que abrir as portas para poder a fumaça de coisa sair para o meio ambiente. Fumaça de quê? Do urânio. A fumaça do urânio que fica a fumaça cinzenta, que ninguém conseguia mais respirar, que foi muito grande o vazamento, eles tiveram que abrir a porta. E aí todo o pessoal que está ao redor de Caetité, ali da usina, estão com problema de saúde. Todos com problema de saúde. As crianças nascendo mal, todo mundo tem problema de câncer, só que eles não querem dizer que é da usina, essas coisas, né? É igual lá de Goiânia, né? Que está todo mundo com câncer, mas eles não querem associar que foi do César. Enfim. E aí eu não pude passar o filme por causa disso. Porque também ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado de morte? Isso, ele foi ameaçado de morte, ele e a família dele, entendeu? Ele tem isso gravado, que ele gravou, e ele me pediu que não... E ele está com medo, um garoto de 27 anos, né? Tem medo do que possa acontecer com ele, né? Aí ele me pediu para não passar, para não expor mais ainda, pelo menos enquanto ele estiver nesse processo aí com a ANB e a ANB contra ele, entendeu? Eu espero que breve a gente possa passar o filme para todo mundo ver o depoimento dele, porque tem muito mais coisa do que... Eu não me lembro muito bem de tudo que ele falou, porque várias coisas erradas acontecem dentro da ANB. Qual é a população de Caetité hoje? Não tenho noção. Aproximadamente. Não tenho noção. Mas não é muito grande, não. Porque Caetité é uma cidade pequena. Mas a empresa é rica. A empresa é rica. Entendeu? Você tem ideia da exploração do urânio? Como é que é? Não tenho. Eles até tentei entrar lá na ANB, mas eles nunca autorizaram. Eu entrei 3 vezes com pedido para poder ouvir o outro lado, né? Porque você tem uma pessoa falando uma coisa, você tem que ouvir o outro, né? Mas eles nunca deixaram, nunca autorizaram a gente entrar para gravar. Como é o filme? Como é que é o seu filme? O meu filme é ele falando. Pode ficar o nome dele? Não. Eu prefiro não falar o nome dele. Ele me pediu tanto para não falar. Porque na verdade eu ia fazer um filme sobre Caetité, sobre a usina. Mas aí quando chegou lá que ele começou a me contar as coisas, então o filme ficou resumido
nele. Então é ele falando e eu estou fazendo uma animação do que ele fala, das coisas que ele fala, eu faço uma animação para poder as pessoas entenderem melhor do que como é que funciona. Entendeu? Como ele tem foto e das coisas que aconteceu na época, então eu vou reproduzir. Entendeu? Como foi esse negócio do vazamento, esse negócio dele tirando a água contaminada das canaletas, entendeu? E o negócio do pó também. Ele tem tudo em foto, então eu vou transformar isso em animação. Quanto tempo você levou para fazer esse filme? Já tem uns 6 meses que eu estou fazendo ele. Você recebe patrocínio de alguma empresa? Não, eu estou fazendo por conta própria. Aliás, o filme tem 6 meses, não, tem um ano já. Tem 6 meses, não, tem um ano. Porque ele já tem 8 meses que está desempregado, tudo é mais ou menos por aí, um ano. Isso está fazendo filme. Mas não tem patrocínio de ninguém. Eu mesmo estou produzindo meu próprio filme. O filme Césio 137 em Goiânia foi feito pelo seu marido. Ele morreu de câncer. Isso. Foi um câncer contraído? Contraído lá na época das filmagens? Na época das filmagens. Porque ele entrou no lixo de Abadia de Goiás. Na época que o lixo não era como é hoje, todo fechado. Era em céu aberto. Então os contêineres estavam tudo furado e vazando radiação. Entendeu? Na época ele entrou sozinho, porque a equipe de filmagem, que era de Walter Carvalho, não quis entrar com medo, evidente. Aí Roberto pegou a câmera sozinho, entrou no lixo e filmou. E ficou lá horas filmando todos os buraquinhos dos contêineres. E 10 anos depois, nem 10 anos depois, foi uns 3 anos depois ele começou com um caroço no pescoço. Aí 10 anos depois disso ele morreu por causa desse caroço no pescoço, que aliás é o que acontece agora lá em Goiânia, né? Muita gente está morrendo exatamente com câncer aqui no pescoço. Só no pescoço? Não, mas a maioria é no pescoço. Mas tem vários outros tipos de câncer, né? Mas a maioria é no pescoço. Entendeu? O seu filme em Caetité também tem pessoas que contraíram essa doença? Não, no meu filme não tem, porque eu fiquei tão coisa com o depoimento dele que eu não fui procurar as outras pessoas. Concentrou na denúncia dele? Na denúncia dele, que é muito forte. Seu filme tem quanto tempo? Hein? Quanto tempo de filmagem? 35 minutos. E agora, o seu filme, até quando você acha que vai esperar por uma decisão dele ser exibido? Eu vou esperar até ele acabar com esse processo aí. Ou então, na hora que ele disser, olha, pode passar, aí eu passo. Mas ele foi em Salvador me pedir encarecidamente que não passasse. O bicho estava morrendo de medo, muito assustado. E a cineasta Laura Pires, sente medo de contrair uma doença? Não. Nas filmagens? Não, isso é o medo. Porque eu filmei o 787, convivi com as vítimas lá, né? Não tenho medo. E também, se tiver, fazer o quê, né? Faz parte. Se ficar com medo, a gente não faz nada, né, meu? É importante... Isso faz parte. É importante fazer o trabalho de educação. Exatamente. A população brasileira, ela não tem conhecimento do que é energia nuclear, né? Não tem. Aliás, a maioria das pessoas do Brasil não sabe o que aconteceu em Goiânia. Você acredita nisso? Muita gente não sabe o que aconteceu em Goiânia. É inacreditável. Um acidente daquele tamanho, e tem gente que ainda nem sabe o que aconteceu. E até hoje as vítimas estão lá. Eu sou amiga delas, fui lá agora, tem 15 dias que eu estava lá e está todo mundo muito mal. Cada vez que eu vou, cada vez pior eles vão ficando. Entendeu? Então, sem assistência médica, porque não dão assistência a eles. Eles não têm um hospital que eles tinham a lei da neve, agora não tem mais. Virou lá um escritório, sei lá o quê. Eles são tratados como qualquer um. Entendeu? Não tem
assistência. Aliás, o Brasil, em vez de aproveitar isso para se aprofundar nas coisas, nem isso eles fazem. Né? Para se aprofundar no assunto, para cuidar, para saber a extensão desse problema da energia nuclear, nem isso eles fazem. Os bichos estão lá a desgarrar. O governo não dá nenhuma assistência? Não dá. O governo não dá assistência nenhuma. Eles pagam lá uma pensão mínima para eles, né? Mas só que eles não conseguem trabalhar porque até hoje ninguém ainda tem discriminação contra eles. Então não dão emprego a eles. Eles não conseguem nada. O irmão teve um menino lá que se enfocou e se matou. Porque na escola é discriminado, não consegue trabalho, né? Os filhos da Santana tá tudo fora do país, porque aqui eles não conseguem nada, entendeu? Então a família toda é horrível. Você chegar lá, você realmente fica tocado com a situação deles. É terrível. Quer dizer, energia nuclear é um processo que já foi parado na Alemanha, né? E alguns países ainda insistem em utilizar essa energia. E o Brasil não está preparado para isso. Como é que você vê isso, Laura? Assim como? Essa insistência em utilização da energia. Eu não entendo por que essa insistência é fazer uma bomba atômica. Porque nós mesmos não precisamos de energia nuclear. Nós temos muitos outros recursos que não precisam de energia nuclear. A Angra está aí. Fornece o quê? 1%? E está afundando a Angra, né? Você sabe, né? Que a Angra foi feita em cima de, como chamamos de Itaoca, quer dizer, pedra podre. Eles nunca conseguiram um chão firme para fazer os pilares de Angra. Então a Angra já está ficando meio derrubada. Nós não precisamos de energia nuclear. Nós temos muitos outros recursos. Os diretores da INB em Caetité chegaram a falar com você sobre o filme? Falou. Eles foi o antigo, né? Porque agora mudou de presidente. O antigo falou comigo. Ele deu uma entrevista. Mas o conversa dele é igual desse rapaz aqui, que está tudo bem, está tudo sob controle, que é tudo muito seguro, que não tem problema nenhum, que aquilo lá não contamina ninguém. Essa conversa dele, que vai estar no filme. Aliás, tem ele falando, esse eu faço questão de deixar. Né? Ele falando exatamente sobre o acidente que teve. Ele não disse que não teve, que teve, mas que foi tudo controlado, que nada vazou, e que está tudo seguro. E, na verdade, não foi nada disso. Você pensa em reeditar o filme, colocando algumas pessoas que estejam doentes em Caetité? Eu já pensei também. Aí eu vou ter que voltar lá em Caetité para poder reforçar o que o menino fala, né? Não ficar só ele falando. Entendeu? Aí tem uma freira também falando exatamente sobre essa população que está com problema, entendeu? Que eu gravei, que eu vou botar ela, eu tinha tirado, mas vou botar de novo, que dá mais credibilidade ao que ele está falando. E aí vou botar em Caetité de novo para filmar exatamente as pessoas que moram ao redor da usina. Entendeu? Ok. Ok?